Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, né? Aí na sua região, sempre tem um canal aberto aqui de você poder assistir. Isso muda porque em cada região do Brasil tem um canal especial. Mas você também pode assistir pelo canal da Sky, 87 ou 587. Caso você também não tenha acesso a esses canais, você também pode, pela internet, acessar o YouTube. Nós também temos as nossas plataformas lá no YouTube. Nós, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de igrejas que participam dos nossos conteúdos, assistem aos nossos programas, a todos, a paz do Senhor. Vamos novamente aqui com a nossa mesa, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus. Guilherme. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar um desfecho, né? Continuar sobre o tema da semana passada, sobre o pastor e o governo da igreja. No programa anterior, vocês assistiram aqui conosco a como o pastor trabalha no sentido do culto, porque o culto para nós é muito importante, né? Como o culto funciona na vida da igreja, como se prepara, nós falamos isso no programa passado. Hoje, nós vamos avaliar um outro aspecto. O pastor, como governo, ele administra no espírito, não é? Então, o pastor, ele tem que olhar para a igreja, os pontos na igreja, como estão funcionando, e se ele tem que ter essa visão global da igreja. Eu começo com você, Francisco. Bem. O que você fala a respeito desse tema? Isso é importante. Essa visão global, né? Que a gente está falando do governo, do pastor dentro da igreja e também em relação ao culto, né? Então essa visão global do pastor, ele tem que ter um entendimento muito claro. Por exemplo, ele não está pregando, né? Mas ele delegou o púlpito, a palavra a um outro companheiro, às vezes um diácono obreiro. Então ele vai ter que ver o que está sendo falado ali, o que está sendo dito, né? A forma como está sendo dito. Então é importante que haja esse governo por parte do ministério, até mesmo visando formar esse companheiro, amanhã ou depois ele pode ser levantado para uma unção, para uma ordenação. E eu digo mais ainda, né? Às vezes o pastor estando presente, ele vê o companheiro, às vezes você cedeu um pouco na palavra ou trouxe alguma coisa diferente ali, ele tem que na hora ali com muito amor chamar, né, dentro daquilo que está lá em 2 Timóteo 4:2, né, assim, tem que exortar, tem que corrigir, né, até porque também a igreja, né, quem dizia isso, eu não sei se foi Amadeu que dizia isso, eu ouvi isso num seminário, ou passou a Gedeuti, que a igreja é um grande laboratório, a igreja ela processa tudo, ela está vendo ali. E de alguma forma, às vezes você botou alguém para pregar. A pessoa ali tal, se exaltou, às vezes deixou algum momento ali no espírito e falou alguma coisa. Se você, como ministério, que é o responsável pela igreja, do governo, se você não chegar ali e colocar aquilo em ordem, você também está sendo avaliado. Assim, o pastor não viu isso, tá vendo? Isso aqui. Então, o ministério tem que ter essa preocupação. Então, isso aqui em relação à palavra. Você pode pegar também em relação ao louvor. Nós temos um louvor que é algo extraordinário, né? Quando o louvor ele entra, né? Aquela expressão, né? A glória do Senhor, né? Ali ó, a fumaça ela entra ali, o Senhor, e ali você fica, né? Algo extraordinário. Então a pessoa ela saiu fora, ela tentou fazer um negócio diferente ali no louvor, né? Então tem que ter o cuidado. Ver o instrumentista, se está tendo excesso, né? Se está tendo alguma coisa fora do lugar. Então, eu acho que isso é muito importante. Você leu, eu gostaria que você lesse de novo aquele texto que você leu. Jeremias 3,15? Não, acho que você leu o outro. 2 Timóteo 4,2. Fala, lê de novo para nós aqui. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes,
com toda a longanimidade e doutrina. Eu quero pegar essa palavra exortar. O que é exortar? Eu guardo frases, interessante, né? Frases que o Senhor deu por revelação e eu guardo. Eu tenho essa capacidade, às vezes, de guardar essas frases. E eu me lembro de uma revelação que o Senhor deu uma vez, de exortar é corrigir ensinando. Então, veja só, exortar, quer dizer, didaticamente, o Espírito Santo nos ensinando, né? Exortar é corrigir ensinando. Então, isso que você falou ali. O irmão, às vezes, ele se excedeu no período de louvor em alguma coisa. Você chama, né? Não é um pecado, né? Meu companheiro, olha só, não ficou bom. Veja, eu tive o privilégio, vou dizer isso aqui para todos aqui, eu tive o privilégio de ser pastor de Sara, mãe de Gedeuti. Não é Sarinha, não, Sarinha é irmã de Gedeuti. Sara mãe, que veio, a única mulher que veio naquele grupo do início da obra. Dona Sara era uma mulher de uma nobreza impressionante. A Dona Sara foi presidente daquela coisa feminina da igreja presbiteriana, aquela coisa toda, mas era uma mulher notável, assim, de uma fineza, de uma coisa impressionante. E eu era pastor muito jovem, 20 e poucos anos. Quer dizer, ela era uma senhora, entendeu? Não tinha idade para ser minha mãe, minha avó, talvez, naquela época já. E eu, empolgado, entreguei uma mensagem. E ela era muito educada. A Dona Sara era um doce de pessoa. E ela me chamou, uma senhora daquela, com a bagagem que ela tinha. E eu, aquela coisa tão pequena ali, né? E ela disse: pastor, o culto foi uma bênção. A palavra foi maravilhosa. Mas o pastor cometeu um pequeno equívoco. Uma frase que o pastor disse que não ficou boa. Eu falei: fale, irmã. Eu fui pregando sobre salvação e fiz uma frase, fui muito infeliz na frase. Eu disse assim: o homem que aceita, eu nunca mais esqueci isso, o homem que recebe Jesus, ele tem uma bênção assim e tal, mas aquele que rejeita Jesus, que se dane. Aí, foi uma expressão tão vulgar, eu coloquei, e ela me chamou particularmente com sensibilidade, né? Quer dizer, com toda a nobreza daquela mulher, né? Maravilhosa e tal. Ela me corrigiu e eu disse: não, irmã, a senhora está certa, entendeu? Ela foi muito... Então, vejam, nós... isso que você falou ali, o texto que você leu, o texto que você leu, às vezes o obreiro vai para frente, ele tem que ter a sensibilidade, às vezes ele se excedeu, às vezes uma irmã no espírito, se ela o chamar particularmente, no espírito particularmente, e às vezes fazer com ele um comentário, às vezes é do espírito, como dizia eu disse, se não for, você guarda assim meu. Mas às vezes isso é muito importante, porque é o que você falou, a igreja é um laboratório. E a igreja está no espírito, ela está avaliando aquilo que você diz. Você entrou com uma coisa fora, ela, entendeu, percebe, e bom quando você é corrigido. Exatamente. Aí você está aplicando o governo, né? Porque às vezes quando um obreiro, um diácono comete um deslize desse, como você falou, a igreja ela se apercebe. Mas ela fica esperando muito que o pastor vá tomar providência. E se o pastor não tomar providência, aí fica ruim para ele também. Aí começa a ser... Exato, né? Fica ele não...
Quer dizer, ou ele não percebeu, né? Fica pior ainda, né? Ele não percebeu, né? O irmão... Ele não pode estar desatento, né, dentro da igreja. O governo é justamente isso. O governo é estar atento, suprindo cada necessidade e aquilo que a gente sempre fala, o governo tem que saber falar 2 palavrinhas, né? Sim e não. Exato. Se você não falar nem sim nem não, aí fica aquele hiato, né? Aquele que você não sabe como agir, né? E tem coisa que tem que ser o pastor, né? Não adianta, às vezes, a pessoa chegar e falar, e aí a pessoa não aceita, aí você chega e a palavra que o pastor Damiani leu é exatamente isso, é com longanimidade, é com paciência. Sentar, explicar, meu filho, ó. Eu falo lá na igreja, teve até uma senhora que me procurou e falou assim, pastor, quando o senhor vem mansinho, bota um sorriso no rosto que eu tenho medo. Longanimidade, é você sentar, minha filha, olha só, não faz assim, né? Se você fizer assim, você vai ter uma dificuldade, vai ter um problema, tem que agir dessa forma, o Senhor não está nisso. E você, quando você age no amor, no carinho, corrigindo, ensinando, você ganha a ovelha para você. E a pessoa, o obreiro, o diácono, o servo, ele entende isso. Por quê? Porque a correção não é para trazer marca nem sequela. A correção é para crescimento. E quem de nós não gosta de crescer espiritualmente, de amadurecer, porque aquilo, pastor Madeu, que a irmã Sara fez com o senhor, quantos anos atrás, o senhor nunca mais esqueceu e nunca mais repetiu. Exatamente. Então, houve uma edificação nisso. Então, a correção é para isso, é para edificação, é para crescimento. E no espírito não fica trauma, não fica sequela. A vantagem, trazendo ainda a lembrança do pastor Gedeuti, ele dizia o seguinte, o ministério no corpo, ele é aperfeiçoado. O ministério, bom para você ouvir isso aí, o ministério no corpo, ele sofre aperfeiçoamento. O ministério fora do corpo, ele se desgasta e deteriora. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma... o ministério... Por quê? Porque o homem, né, a Bíblia é isolado, ele não... O corpo funciona em conjunto. Então, quando ele está no corpo, ele é ali aperfeiçoado, e é por isso que essas coisas, essas falhas, elas são tiradas. Isso é importante, pastor Madeu, por quê? Porque o ministério no corpo ou fora do corpo, a igreja sente, a igreja percebe e a igreja ora para que o Senhor ajuste todas as coisas. E é interessante que o pastor, ele precisa ter esse entendimento, ele precisa ter essa sensibilidade, porque se o pastor estiver sensível à voz do Espírito, o pastor vai identificar algum problema que tem no grupo de louvor, algum problema que tem no corpo diaconal, no corpo de obreiros, às vezes no grupo de intercessão, o Senhor revela alguma coisa que é direcionado, que nós vamos falar isso oportunamente, acerca de você conseguir identificar aonde está a patologia para você conseguir tratar de forma correta. Claro. Né? E isso é importante. Isso é o governo do pastor no espírito. O que eu disse há pouco para vocês e tal, vocês deram continuidade até o texto que Francisco leu aí. Nós não temos uma formação acadêmica. A nossa formação, nós somos tirados do meio da malhada, do meio do rebanho, né? Saímos de lá. Então, é aquela mesma experiência de Davi. Então, nós caminhamos dessa forma e o Senhor vem nos ensinando, né? Vem nos ensinando. Depois eu vou falar uma coisinha sobre um assunto que... Eu só fazer uma observação. Francisco, você completa aí o... Não, como nós estamos falando, a ação do governo no culto, né? Então você observar esses detalhes, porque são coisas desnecessárias. Então você pega um irmão, bota fazer o louvor e tudo, o consultor chega lá, ele pá, pra cá e atira pra lá e muda o negócio e quer pregar, mas você não pode pregar na hora do período de louvor, né? Aquilo ali é pra você cantar o louvor vai crescendo, vai enchendo a igreja, tudo. A mesma coisa a mensagem, se você não tiver revelação,
Você não tem mensagem. Aí você começa a puxar texto daqui, puxar texto daqui, puxar texto daqui. No final, eu vou contar aqui uma experiência própria minha, né? Eu não consigo pregar com mais de 2 versículos, 3 versículos. Eu também não. Eu tenho dificuldade. Eu só faço... Eu também tenho muita... Já preguei com texto maior, mas eu tenho dificuldade também. Aí o camarada chega aqui... Não, eu tenho dificuldade também. Eu vou dar um 2, exemplo. 3 versículos no máximo, Vou dar um exemplo aqui de um jovem obreiro meu, ele vai, se ele assistir o programa, vai reconhecer. Deu uma oportunidade para pregar, ele foi pregar sobre Salmo 119. Os trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da vinha. Só que ele leu tudo. Aí eu depois... até que a mensagem dele não foi ruim, porque ele abordou um versículo lá no final que ficou bom, ele foi sobre o preço, o dinheiro e tal, a salvação, foi bom. Eu disse, tá, mas você leu tudo, meu amigo. Rapaz, e eu ficava lá tentando fazer sinal para ele, você pastor, porque eu queria que o pessoal não entendeu você ler tudo. Chega no final, já esquece do começo. Aí eu falei com ele assim, você tem revelação sobre a primeira hora? Você tem revelação sobre a terceira hora? Você tem revelação sobre... Não sei, então para que você leu tudo? Então você só lê aquilo que você tem revelação. Claro. Não tem revelação, você não lê. E ele agradeceu. Ele agradeceu. Claro. Aquilo que... Deu um abraço, às vezes a preocupação, né? Trazendo novamente aqui alguns irmãos nossos até, de outras igrejas, mas os nossos irmãos da Maranata pregam num versículo, esquece o contexto do capítulo todo, né? Você pega um versículo, isola o versículo, prega naquele versículo, esquece todo o contexto do capítulo, né? Alguns, às vezes, já nos criticaram sobre isso. Uhum. E quem fez uma colocação muito interessante quando eu fiz uma abordagem desse tipo, falando que havia essa crítica, o pastor Gesualdo deu uma resposta perfeita. Ele diz o seguinte: o contexto para nós não é o capítulo apenas do versículo. Você leu um versículo, mas você tem que entrar dentro do contexto daquele capítulo, e não é. O contexto para nós é toda a palavra. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Toda a palavra. Então, por exemplo, você pega o livro de Cantares, poxa, se você pegar um versículo do livro de Cantares e tal, você não tem que ser o contexto, você vai ter coisas diferentes ali, poxa. Então, às vezes você pega um versículo e naquele versículo você tem um contexto profético extraordinário e maravilhoso, poxa. Exatamente. E isso é um trabalho que o pastor tem que fazer, poxa, às vezes até orientando o diácono, o obreiro no sentido. Isso é governo. Exatamente. Isso, pastor, vai ao encontro daquilo que a palavra nos ensina e nos garante para ter uma questão de a mensagem, de aplicar a doutrina, a revelação, né, que segundo Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, você tem que conhecer, você tem que saber, não só na questão histórica, mas também no profético e na revelação. Outra frase, né? Outra frase. Para você pregar além da letra, você precisa conhecer a letra. Exatamente. Entendeu? Então, a mensagem é além da letra, tá tudo certo. Mas se é além da letra, você começa pela letra. Pela letra e vai além da letra, poxa. Não adianta você, como é que você vai além da letra se você não tem a letra? Essa palavra é perfeita, exatamente. Maneje bem a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que ler a palavra. É por isso a participação nossa, dos nossos irmãos nas nossas escolas bíblicas, poxa. Né? É o nosso aprendizado, a nossa... E isso, quem tem que observar é o pastor, é o ministério, é o governo. Então, nós temos uma responsabilidade. Eu geralmente, quando eu estou na igreja, às vezes um dia um obreiro, um diácono vai pregar, eu participo, fico lá. Eles ficam nervosos, né? Aí, se ficar muito nervoso, eu saio, mas fico no cantinho, assim, ouvindo. Assistindo. Eu vi a experiência do senhor nos cursos de quarta-feira. Da senhora. Que o senhor assistia online, né? Pela transmissão. Pra ver e tal. E eu também tenho... Quando eu não tô, eu peço para gravar e me mandar para assim, não fala para ninguém. Mas grave, eu quero ouvir a mensagem. Porque depois você
pode pegar até um texto, acrescentar mais coisas. Quantas vezes tem um pastor pregando numa reunião ou alguma seminário, o Senhor te dá uma revelação ali totalmente diferente daquilo que o pastor tá dando a aula, tá ministrando, tá trazendo a palavra, mas o Senhor vai e te enriquece com algo diferente, porque a Bíblia, no Espírito, ela é uma fonte inesgotável de revelações. E é maravilhoso, porque Deus tá usando um servo dele ali para trazer uma palavra, mas com você aqui com a Bíblia aberta, ouvindo, o Espírito Santo já fala do seu ouvido uma coisa totalmente diferente, você já anota assim, não, na próxima vez eu já tenho alguma coisa, e é maravilhoso. Agora quer ver outra Espírito. coisa, o Amadeu e Guilherme? Nós já falamos da palavra, né, que o pastor tem que estar atento, falamos do louvor. Agora quer ver uma coisa que eu vou falar aqui, porque isso tem me preocupado muito, é a questão da assistência. Ah, tá. Esses dias, estou falando um caso recente agora, esses dias, a benção, o irmão se identificou, a pessoa se identificou, era um visitante lá do púlpito, eu fiquei olhando. Depois o diácono foi lá, orou por ele, só deu uma benção, ele abraçou. Depois eu chamei o diácono e disse, vem cá, eu não vou falar o nome do diácono, não é para não complicar. Vem cá, como é que foi? Pastor, recebeu a bênção, a palavra foi com ele, o dono disse que... Eu assim, tá, e você sabe o nome dele? Não, seu fulano de tal, falou o nome, assim, tá, e você sabe onde que ele mora? Você pegou um telefone dele, você pegou um contato? Não. Então, e se você nunca mais vê ele na sua vida, o que você vai fazer? Pastor, aí, né, fica complicado, vamos orar, né? Então, às vezes a palavra encaixou, o louvor, mas a assistência, aquela assistência, não, os diáconos, eu tô falando de diácono aqui porque foi o caso meu, mas o obreiro, lá na minha igreja tem irmãs que assistem, tem que estar mais, tem que interagir. As irmãs são ótimas. As irmãs às vezes não deixam falha não, mas aí, quando isso aconteceu, o Senhor me mostrou o seguinte, é a rede furada. Exato. E como consertar isso? Você tem que orientar. Isso tudo está dentro, isso tudo está dentro, Francisco e Guilherme, está dentro do governo, né? Exatamente. Então, o pastor, concluindo aqui, porque nós já está em cima da hora, o pastor tem que ter sensibilidade, e é um assunto que nós vamos tratar nos nossos próximos programas, para ver a situação da igreja. Guilherme e Francisco, eu chegava nas minhas igrejas, eu ia pregar, às vezes a igreja ainda sentado, e eu com a Bíblia aberta, eu contava quantas pessoas tinham na igreja. Eu contava. Mas como que você conta? Tem uma técnica, eu tenho 25 bancos. Eu sei que tem 80% dos bancos cheios, faço a conta na cabeça e digo, tem 150 pessoas aí, 160 pessoas. Aí eu tenho o SGI na cabeça, eu tenho 300 membros, eu estou com 60%. Uma igreja, durante a semana, ela não pode ter menos de 60% de participação. Se ela tiver, está com dificuldade. No mínimo, ela tem que ter 60%. Por quê? Porque tem uma parte da igreja que trabalha, tem uma parte que tem compromisso, 60%. Né? Agora, chega no domingo, por exemplo, à noite, por exemplo, ela tem que ter uma maior. EBD, por exemplo, eu conto a EBD, uma EBD com a igreja com 30%, 40%, isso preocupa, porque o que preocupa? Porque a doutrina, a doutrina fortalece a igreja e tal. Isso tudo é um trabalho que está dentro daquilo que nós avaliamos como governo. Nós estamos encerrando mais esse programa, Francisco, a parte do senhor. A parte do senhor, meus queridos. A parte do senhor. A parte do senhor, Guilherme. Nós vamos continuar ainda nos nossos próximos programas, ainda falando dentro dos ministérios sobre o governo. Como é que avalia a igreja? Você fica anos e anos à frente da igreja e você não observa algumas situações que acontecem, que pode melhorar ou que está dificultando. Mas isso tudo nós vamos ver nos nossos próximos programas. A paz do Senhor a todos.